Alex Yoong foi o primeiro e único piloto malaio a correr na Fórmula 1, e a chance veio justamente pela pior equipe do grid em sua época. Ok, é bem verdade que a carismática equipe italiana, cuja história já foi contada aqui no canal, teve em seus cockpits vários pilotos que saíram da promessa para se tornar realidade na categoria, mas Yoong não chegava nem perto deles. O piloto entrou na equipe para substituir Tarso Marques nas últimas 3 corridas de 2001, mas o seu desempenho não foi lá muito melhor. Naquele ano, o malaio teve Fernando Alonso ao seu lado e no ano seguinte foi a vez de Mark Webber. Alex era quase sempre 2 segundos mais lento do que os seus companheiros, salvo uma oportunidade. No GP da Austrália de 2002, o piloto conseguiu levar a Minardi para a 7ª posição, um resultado histórico para a equipe. O desempenho em Melbourne foi um ponto fora da curva, com Yoong encarando a realidade nas provas seguintes. O piloto não conseguiu se classificar nos GPs de San Marino, Grã-Bretanha e Alemanha, ficando de fora das provas pela regra do 107%. A regra foi criada nos anos 90 justamente para impedir que pilotos extremamente lentos competissem nas provas, como era o caso de Yoong. O desempenho pífio fez com que Alex fosse substituído por Anthony Davidson nos GPs da Hungria e Bélgica. O piloto retornou ao cockpit no GP da Itália e lá ele aparentava estar mais confortável com o carro, tanto que terminou o GP em 13º. Nos GPs dos Estados Unidos e Japão, o malaio chegou a se classificar, mas em ambos os casos precisou abandonar. Depois da Fórmula 1, Yoong ainda teve uma passagem breve pela Champ Car antes de se afastar do automobilismo. Em 2005, o piloto retornou às pistas pela A1GP e lá venceu 4 corridas durante as 3 temporadas que correu. O piloto ainda corre em categorias de GT asiáticas, onde conquistou alguns títulos. A carreira de Ricardo José não teve um início tão ruim, muito pelo contrário. Em 1995, o brasileiro foi vice-campeão em seu ano de estreia na Fórmula 3000, que na época era a categoria de entrada para a Fórmula 1. Os resultados lhe renderam uma vaga na equipe Footwork no ano seguinte, onde fez dupla com Jos Verstappen. O piloto holandês superou José em todas as corridas. A diferença de tempo entre eles costumava ser de pelo menos 1 segundo por volta, o que era ruim, mas aceitável. No ano seguinte, 1997, a carreira de José parecia dar um salto. O piloto foi contratado para correr pela novíssima equipe Mastercard Lola, uma história que também já apareceu aqui no canal. O patrocínio era decente e a Lola tinha um bom histórico no automobilismo, mas a pressão para iniciar os trabalhos já naquele ano colocou tudo a perder. O resultado não podia ser outro. Com um carro horroroso nas mãos, a equipe não se classificou para o GP da Austrália e encerrou as atividades já na prova seguinte no Brasil. José ficou sem carro para aquele ano e somente em 98 que o brasileiro pôde retornar para o grid, dessa vez pela Tyrrell. O time estava em franco declínio e precisava urgentemente de patrocinadores, coisa que Ricardo tinha. Dentre as oportunidades nas quais conseguiu se classificar, 2 são dignas de lembranças. Durante o qualifying para o GP de Mônaco, o brasileiro passou reto na curva Mirabeau. Para conseguir voltar, José deu marcha ré perigosamente de volta à pista. Momentos mais tarde, o piloto tentava completar uma volta quando rodou na saída da piscina. Com o motor ainda ligado, o piloto tentou fazer um donut para voltar para o lado certo. Ele não só não conseguiu, como ficou preso na calçada lateral da pista. A situação de José era tão feia dentro da equipe que os próprios mecânicos tiravam sarro do brasileiro, dado a falta de habilidade. Ainda assim, a situação do piloto podia piorar ainda mais. Durante o Big One, que aconteceu na largada do GP da Bélgica, José estava para trás enquanto a maior parte do acidente acontecia na sua frente. Sem perceber direito a confusão, o brasileiro seguiu rápido e acertou os demais carros como se fosse um míssil. O deboche interno continuou até a saída de José no final do ano, quando o piloto deixou a Fórmula 1 e se afastou do automobilismo. Anos depois, o brasileiro voltou às pistas pela Porsche GT3 Cup brasileira, onde foi campeão nos anos de 2010, 2013 e 2015. No final da década de 80, a Fórmula 1 contava com uma quantidade tão grande de equipes que foi necessário criar um sistema para escolher quem correria no final do grid. A sessão de pré-qualificação acontecia nas manhãs de sexta-feira, antes dos primeiros treinos oficiais, servindo como filtro para os mais qualificados durante o final de semana de GP. Disputada geralmente por equipes como La Russe, Eurobrum, Coloni, Onyx, entre outras, apenas 4 pilotos seguiam em frente. O restante via o fim de semana de GP acabar antes mesmo de começar, e assim se resume a carreira de Claudio Langes na Fórmula 1. O piloto italiano de 29 anos teve uma passagem medíocre pela Fórmula 3000 antes de ingressar na equipe Eurobrum em 1990.
o time não conseguiu se classificar em uma única corrida sequer no ano anterior, então as chances estavam definitivamente contra o italiano. A carreira do piloto ficou resumida a qualificações. Langes foi terrivelmente lento em todas as 14 corridas que tentou disputar, sendo mais rápido apenas que os carros da Life. Ignorando os carros vermelhos, o piloto vencia de vez em quando os carros da Coloni, uma equipe nanica que corria com os motores Subaru enormes, fracos e terrivelmente pesados. Tirando os dois times, o piloto foi sempre o mais lento das sessões por uma margem bem grande. O seu companheiro Roberto Pupo Moreno era geralmente 5,7 segundos mais rápido que Langes em média. O carro ER189B era muito fraco, mas contra Moreno ficava claro a diferença na habilidade. A Eurobrum fechou as portas 2 GPs antes do fim da temporada, e Langes terminou a sua carreira na Fórmula 1 com apenas 14 pré-qualificações disputadas. Otto Stupaker era um alpinista e piloto de carros esporte no final dos anos 60 e início dos anos 70. Convidado pela Austrian Sports Car Club para correr na Fórmula 1 em 76, o piloto teve à disposição um Tyrrell antigo comprado pela entidade para disputar o GP caseiro. Chegando lá, tanto Otto quanto seu companheiro de equipe, Karl Optzhauser, foram barrados pela organização devido à falta de experiência. Stupaker pediu uma autorização especial a outras equipes para correr, mas, por motivos óbvios, eles concordaram com a organização, proibindo Otto e Karl de correr. Mesmo com a negativa, o piloto não desistiu. Stupaker conseguiu voltar para correr nas 3 últimas provas do calendário, na Itália, Canadá e Estados Unidos. Completamente fora de ritmo, Otto não conseguiu se classificar em nenhuma corrida. Em Monza, o austríaco estava 13,7 segundos mais lento, 12,6 segundos em Mosport e loucos 27,4 segundos em Watkins Glen. Na prova em Monza, há um detalhe interessante. O piloto foi o mais lento de todos, mas devido a um problema com o combustível, 3 pilotos, incluindo James Hunt, tiveram seus tempos anulados. Com carros a menos no grid, Stupaker poderia correr no domingo, mas a decisão saiu tarde demais. O austríaco ficou tão desolado com os resultados ruins que ele havia retirado a sua inscrição e já tinha ido embora para casa. Com isso, ele não pôde voltar a tempo para o circuito e a McLaren de Hunt foi realocada no grid. A primeira posição da lista não foi incluída na parte 1 porque na prática o piloto sequer correu na Fórmula 1, mas o desempenho dele foi tão ruim, mas tão ruim que merece aparecer aqui. Shanok Nissany participou de apenas um treino livre em 2005 e isso foi o suficiente para nunca mais deixarem ele participar. O piloto israelense estreou no automobilismo com 38 anos em 2002 no famosíssimo Campeonato Húngaro de Fórmula 3000 e após algumas provas conseguiu, sabe-se lá como, um teste na equipe Jordan em 2004. No teste, a sua melhor volta foi 18 segundos mais lenta do que a melhor volta da sessão feita por Kimi Räikkönen. Em 2005, Nissany foi contratado como piloto de testes da Minardi e em uma corrida particular em Misano, o piloto rodou sozinho 5 vezes em apenas 6 voltas. Depois de muita conversa entre patrocinadores e a equipe, o chefe da Minardi, Paul Stoddard, deixou Nissany pilotar o PS05 no primeiro treino livre do GP da Hungria. Após algumas voltas, o piloto avisou o rádio que estava com um problema no carro e que ia voltar aos boxes. Para ele, o carro tinha aderência demais. Após alguns ajustes, o piloto voltou à pista e acabou rodando. A situação, que já era vergonhosa, ficou ainda pior. O piloto não lembrava como remover o volante, então ele ficou sentado dentro do cockpit enquanto Minardi era içado. No total, Nissany completou 8 voltas, sendo que o seu melhor tempo foi 13 segundos mais lento do que o obtido por Alexander Wurz da McLaren. Depois do episódio, o piloto ainda fez alguns testes, todos privados. Nissany ainda correu no Campeonato Húngaro de F2000, onde foi campeão 5 vezes. O seu nome ainda ecoa nos paddocks até hoje, graças ao seu filho Roy Nissany. O piloto compete na Fórmula 2 e fazia parte até 2022 da Academia de Pilotos da Williams. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!